Seção 1.6 Ativos e derivativos. Nós vamos falar nessa sessão sobre alguns ativos financeiros básicos, Basic Equities de uma economia, e os chamados derivativos. A gente vai começar pelos chamados títulos do governo, ou bonds, que são ativos que funcionam da seguinte maneira: é um título que você compra hoje e que promete pagar R$1.000 numa certa data do futuro. Essa data pode ser daqui a 2, 10 anos, por exemplo. Então o que acontece? Se você vai receber R$1.000 daqui a 10 anos, você vai pagar hoje um valor descontado, digamos R$700 para receber R$1.000 daqui a 2 anos, ou talvez R$600 para receber R$1.000 daqui a 10 anos, e assim por diante. E o que você vai ganhar é que você vai pagar menos para receber um valor maior, só que futuro. Então isso basicamente é um título do governo. Agora, você só vai comprar um título desse de uma parte que você tenha certeza que lá na frente vai te pagar. Então, nesse sentido, quanto mais seguro é quem está te vendendo o título, mais valorizado ele fica. Então, o governo supostamente não vai à falência, vai te pagar lá na frente, então você é considerado o título mais seguro de todos, desses títulos de chamada renda fixa. E tem muitas variações, vocês já devem ter ouvido falar em Tesouro Direto, tem as LTNs, LFTs e variações em torno disso, letras do Tesouro Nacional, letras financeiras do Tesouro, e basicamente eles pagam, tem as LTNs que pagam R$1.000 e tem as LFTs que pagam isso mais uma correção, que é em cima da inflação do período, ou da taxa de juros Selic, ou pagam, então, além disso, um cupom, alguns valor extra em certas datas pré-determinadas até o vencimento do contrato. Esses títulos são os títulos mais seguros e você tem uma variação deles que é emitida pelos bancos, são chamados CDBs, Certificados de Depósito Bancário. São basicamente a mesma coisa, é um empréstimo que o banco faz para poder operar, e ele vende na praça também um título desse com valor descontado para te pagar algum valor lá no futuro. Então também é uma forma é um título de renda fixa. Outra forma de ativos são operados nas chamadas bolsas de mercadorias. São títulos que dão direito ao portador a trocar por algum produto, ouro, petróleo, milho, soja, café, arroba do boi gordo, laranja, etc. E tem muitos detalhes envolvidos nesses títulos, a qualidade desses produtos, né, as chamadas commodities, mas eles são títulos de renda variável porque a gente não sabe o valor do futuro. Lá na frente qual vai ser o valor, se você aguardar um pouco, não está pré-determinado. Então são títulos de renda variável. E esses conjuntos são chamados de ativos financeiros básicos. São esses títulos negociados em algum mercado financeiro. Então, títulos do governo ou esses títulos, cotação do ouro, o ouro, dólar, ações, né, que também é parte de uma empresa, e commodities. Agora, uma economia moderna ela precisa de produtos financeiros bem mais sofisticados, né? Só para dar um exemplo, uma empresa que depende do dólar, ou porque faz exportação ou importação, tem insumos daquela indústria, provém de importação, estão expostas ao chamado risco cambial, que é um aumento repentino no câmbio ou uma queda repentina no câmbio, se estiver exportando. E quer se proteger disso, fazer um hedge, uma proteção. E como é que você pode fazer isso? Uma forma de fazer isso é através de chamados derivativos, que a gente vai falar agora. O que é um derivativo? Como eu comentei antes, derivativo é um contrato cujo valor deriva, ele depende do valor de um outro ativo básico, valor da ação, dólar, petróleo, taxa de juros. E então a gente diz que depende do underlying, que é aquele contrato tem um ativo por trás que dá o valor de forma direta ou indireta do derivativo. Além disso, eles possuem um certo tempo de vigência, que eles vão expirar depois de um certo tempo. Então, eles se dividem em dois tipos, basicamente, que são as opções, que são contratos que permitem ao proprietário executar ou não durante o tempo de vigência. Então, eles podem expirar sem valer nada, você não vai executar. Um exemplo são os call e put, que a gente vai falar em mais detalhes. E o outro tipo são as obrigações. Então, um é opção, o outro é obrigação futura. Então, esse obriga realmente o pagamento de certos valores em datas pré-determinadas, que a gente vai falar também, os futuros, forwards e os swaps. Um exemplo importante de derivativo
que não é uma opção são que é do tipo opção, são chamadas opções de compra. Então, você fala assim, bom, eu quero agora me proteger do aumento do dólar numa data futura. Então eu faço uma opção de compra do dólar a uma certa cotação. Quando chegar aquele momento, você vai escolher se vai fazer essa compra ou não. Se o dólar lá na frente estiver abaixo desse valor, você não vai querer comprar pelo valor mais alto. Agora, se ele estiver mais alto, vai valer a pena comprar pelo aquele valor mais baixo. O que tem de interessante aí? É que a opção ela permite a proteção contra o movimento unilateral. Então, se tiver uma subida excessiva no valor, você se protege contra essa subida efetiva através desse preço que você acertou antes. Então, esse que é o papel de uma opção. Então, um dos contratos básicos é o chamado call, que é um contrato de opção, que a gente fala que tem um certo strike, que é um valor, que é o preço que você está combinando antecipadamente de compra no futuro, e tem um tempo de esperação T. Esse contrato te dá a opção, mas não a obrigação de, nesse momento T, comprar o ativo, certo ativo, por esse valor K pré-combinado. Então, o que vai acontecer? Você teria, vou mostrar aqui no gráfico, basicamente dois cenários. Se aqui, no tempo zero, acertou a compra desse contrato. Esse contrato de uma opção de um call por um certo valor K, que está aqui em verde, que é uma opção de compra da ação. Aí a ação, ao longo desse tempo, ela variou desse jeito até o tempo T. Quando chegou aqui no tempo T, ela terminou nesse cenário aqui acima do strike, que é K. Então, nesse caso, você vai querer exercer a opção de compra pelo valor K, porque o valor da ação está maior do que o valor da opção de compra. Já no segundo cenário, a ação começou aqui, subiu, desceu e terminou abaixo do strike. Então, nesse caso, quando chega no momento T, você não vai querer exercer esse call, porque você teria a opção de compra pelo valor K, mas você pode no mercado comprar por esse valor que é inferior ao valor K. Então, nesse caso, a opção vai expirar, terminar aqui, sem nenhum valor. Então, você tem aqui, no caso, a opção que terminou in the money, que a gente fala, acima do strike, e aqui out of money, abaixo do strike, sem valer nada. Então, nesse caso, o seu contrato ele termina sem valor. A opção ela tem uma característica que é o payoff, que é a função do valor no tempo T. Então, aqui, como é que a gente escreve isso? A gente fala que o payoff de um call é o valor da ação, ST, menos o K, que é o strike, a parte positiva disso. Então, isso aqui vai valer X, se isso aqui for positivo, vai valer 0 se aqui for negativo. Então, esse valor aqui do call vai ser essa diferença, caso seja positivo, caso contrário, termina valendo 0. Então, o payoff tem essa forma. Já o put, que é como se fosse o contrário do call, é o contrário. Então, se a ação terminar abaixo do strike, você recebe aquela diferença. Então, aqui no put, você está fazendo uma aposta que a ação vai cair. Voltando a esse exemplo, o put aqui estaria in the money, porque ele terminou abaixo, e aqui está out of money, porque a ação terminou acima do strike. Então, são os dois contratos básicos, que é o call e o put. A gente vai falar agora um pouco das obrigações futuras, que não são opções. Então, você tem os futuros, que aí o payoff é da forma ST menos K, que não tem um mais. Então, você pode terminar recebendo ou pagando. Aqui, esse valor pode terminar positivo ou negativo. E uma parte está obrigada a pagar a outra. Dependendo do valor final, vai fazer o acerto. Então, isso aqui não é uma opção, é uma obrigação futura. E, finalmente, os swaps, que são os contratos bastante negociados, muito importantes, e que eles fazem a troca de um valor fixo por um variável. O exemplo é a questão do câmbio. O câmbio, ele, ao longo do tempo, ele varia, e se você depender do câmbio, você gostaria de ter uma segurança durante um certo período de ter um câmbio fixo. Então, você pode acertar um valor fixo para troca, fazer um swap cambial, e ao longo daquele período, a outra parte que fechou o contrato com você vai sempre fazer essa diferença. Se o câmbio estiver acima desse valor K, você vai receber, se estiver abaixo, você vai pagar e vice-versa. Enfim,
Dessa forma que você está trocando uma taxa variável por uma taxa fixa. E isso é o chamado swap cambial. De forma similar, você tem o swap de juros, que os juros também variam ao longo do tempo. Você pode acertar uma taxa antecipada e combinar por esse valor fixo. Esse tipo de derivativo swap cambial, que é uma obrigação, não é uma opção, é muito feito pelo Banco Central do Brasil para conter grandes oscilações do dólar. Então isso ao invés de vender dólar ou comprar dólar, são negociados esses swaps que permitem estabilizar o câmbio. Os calls e puts são os contratos mais comuns que tem, por isso são chamados de opções vanilla, porque a baunilha é o sabor mais comum, sorvete, então tem esse nome que é usado no mercado. E além disso tem outras variações, então você tem, além do call e do put, você tem os chamados contratos americanos, que eles podem ser exercidos a qualquer momento antes do tempo final. Até que eu estava falando que a opção de execução era só no tempo final, mas você pode ter contratos em que podem ser executados a qualquer momento até o tempo final, que é o caso dos europeus. Então são os europeus e americanos. Os bermudianos são uma opção intermediária entre os dois. Você tem datas pré-determinadas até a data de vencimento. Então a cada 15 dias você pode decidir se vai executar ou não até que o contrato se expira. Ou toda semana você pode decidir, toda sexta-feira, digamos, e até a expiração do contrato. Outros tipos de contrato, você tem barreira, look-back, pode dar uma olhada aí no livro, e os asiáticos, que envolvem o valor médio da ação ao longo do tempo. Então você tem também uma estrutura que é um strike, só que ao invés de ter o valor da ação no tempo final, você tem o valor médio da ação ao longo do tempo. Isso é um contrato que tem uma estabilidade maior do que os calls e puts simples. E finalmente você tem os exóticos, que seria nenhuma das opções acima, talvez envolvendo 2 ativos, por exemplo. Não se encaixa em nenhum desses. E finalmente você pode misturar tudo isso que eu falei e ter, sei lá, um call europeu do tipo asiático. Então, aqui você tem um strike, é tipo call, porque é o valor da ação menos o strike, parte positiva. Só que aqui não é o valor da ação, é o valor médio da ação. Então é asiático, porque envolve valor médio, mas é um call. E é europeu, porque só pode ser executado no tempo final. Aí você pode ter um look-back americano, put com barreira, enfim, variações em torno disso. Por fim, você tem as swap options, que são opções que dão direito, mas não obrigação de entrar em um swap. Aí já é uma combinação das duas coisas. Eu botei aqui só por curiosidade para complementar. Importante que a conclusão aqui é dessa parte, que no final das contas, essa classificação é somente para ajudar a comunicação, mas o que vale mesmo é o que está escrito no contrato, que vai especificar exatamente o que se trata. Mas um vocabulário comum ele facilita a comunicação, e aqui a ideia era apresentar os tipos de contrato, então esses são os tipos que aparecem aí. Era isso.